Ai, gente, que frio. Ai, gravar vídeo de touquinha. Aceitam? É o que temos pra hoje. Esse é oficialmente mais um ano de sucesso do Stray Kids, gente. Em setembro, eles vão pousar aqui no Brasil para o Rock in Rio, sendo o primeiro ato de K-pop headliner do festival. Mas eles também ultrapassaram essa mesma barreira, sendo o primeiro grupo de K-pop em destaque no Governors Ball, um festival que aconteceu em junho e que é um festival anual dos Estados Unidos e que rola em Nova York. E se é pra falar de quebrar barreiras, o Stray Kids já se tornou o grupo mais premiado da quarta geração esse ano, vencendo o iHeart Music Awards com o prêmio de grupo de K-pop do ano e os de Sang de melhor álbum no Hanteo Music Awards e no Golden Disc Awards com o álbum Karma. Mas calma, galera, que eu ainda nem falei da turnê mega badalada e do álbum This and That, que foi lançado dia 7 de agosto e já tá quebrando recordes. Estamos apenas em agosto, mas o ano só tá começando pros divos. Mas você sabia que antes de serem um dos maiores grupos de K-pop do mundo, eles passaram por altos perrengues? Quase que eles não debutaram, teve integrante que saiu fora, e ainda eles eram considerados só mais um grupo de K-pop, e barulhentos ainda por cima. Pois pega essa pipoca, porque hoje eu vou contar tintim por tintim dessa história pra você. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Liv, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho, onde eu gosto muito de falar sobre cultura pop, desde filmes e séries a games e K-pop e doraminhas e várias coisas que eu amo. Então fiquem à vontade, por aqui tem teorias, curiosidades e vozes na minha cabeça. Eu vou usar um pozinho. Também não esquece de já deixar seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que vale a pena recomendar esse conteúdinho para mais pessoas que também gostam de Stray Kids, que também gostam dessa vibe aqui, entendeu? Nossa. Eu quero aplausos. Vambora. É impossível contar a história do Stray Kids sem antes falar do Bang Chan. O querido nasceu na Coreia do Sul, mas ele cresceu na Austrália. Em 2010, com apenas 13 anos de idade, ele participou de uma audição global da JYP e acabou entrando para a empresa. Então, em abril de 2011, um ano depois da seleção, ele deixou Sydney e foi para a Coreia do Sul para começar o treinamento dele. Nesse período, ele tinha apenas 14 anos, gente, um baby. E aí, a gente vai para um momento bem complexo, porque naquele momento ele não imaginava que ia demorar 7 anos para debutar. Durante esse período, ele viu vários trainees que ele conhecia estrearem antes dele. Alguns deles acabariam formando grupos, como GOT7, Twice e Day6. E o querido continuou esperando pela chance dele. Mas as coisas começaram a mudar quando o Bang Chan começou a manifestar o interesse tanto pela parte de produção e composição, quanto pelo hip hop, enquanto ele estava treinando na empresa. Em determinado momento, ele começou a trabalhar com outros trainees que também estavam ali, sabe, como quem não quer nada, e que também tinham esse interesse em criar música. E esses foram Chang Bin e o Han, familiares, os divos. E a partir disso, os três formaram a Three Hasha. Os três começaram a trabalhar juntos na produção de músicas e desenvolveram uma identidade própria. Guarda essa informação, muito relevante. Foi em 2017 que a JYP anunciou um projeto Mega Blast. Era uma coisinha diferente que ia rolar. Em vez de simplesmente apresentar um novo boy band pro público, eles decidiram fazer os jogos vorazes deles. É o arco, meu amor, quer te dizer verdinho? Ai, tô fazendo nada, vamos brincar, gente, vamos aqui, ó. A empresa decidiu acompanhar a formação de um grupo através de um reality show. E foi no meio dessa salada que o Bang Chan recebeu uma importante missão de coletar ali a galera, né, antes das gravações começarem, que seria interessante num boy group. E com isso, gente, o Bang Chan fez a escolha dele. Lino, Chang Bin, Han, Felix, Sungmin, IN e Woojin. Não esquece de mim! E antes mesmo do debut oficial, eles lançaram Elevator. E a música parecia contar exatamente aquilo que aqueles trainees estavam vivendo. Medo, pressão, incerteza e a sensação de estar tentando subir enquanto tudo parecia empurrá-los para baixo. E talvez seja por isso que Elevator seja tão importante quando a gente fala de Stray Kids. Porque antes do Stray Kids contar a história deles pro mundo e serem reconhecidos, eles estavam contando a história para eles mesmos. Só que pensa, gente, em todos os integrantes do grupo, tá? Imagina na sua cabeça 2 deles faltando hoje em dia. Pois foi exatamente isso que quase aconteceu durante o reality show. Durante o programa, o Lino e o Felix foram eliminados. Simples assim. O Lino foi o primeiro eliminado do programa durante o episódio 4, porque assim, na missão, ele tava no grupo que tinha que apresentar Glow. A JYP já tinha colocado o Lino naquele radarzinho dos trainees que estão em risco, porque não tá desenvolvendo tanta coisa. E depois da apresentação, aí que azedou tudo de vez. A avaliação era de que ele
não havia mostrado evolução suficiente em relação às avaliações anteriores. Além disso, durante outra apresentação, Lee também deu um vacilo. Ele teve dificuldades ao executar uma parte de rap, cometendo alguns erros. Esse foi um dos fatores usados para justificar ali a eliminação do querido. Já o Félix, apesar de ele ter demonstrado já de cara um enorme potencial como dançarino, ele tinha chegado à Coreia há pouco tempo. Então ele ainda tinha dificuldades com o coreano. Durante a apresentação, ele também cometeu um erro de dança e a JYP não perdoou, gente. Considerou que o rap não estava se destacando e por isso o Félix acabou sendo eliminado no episódio 8. Que incrível, não é mesmo? Imagina, gente, os dois ali, ó, fora do Stray Kids. E a partir disso, o grupo já tava precisando funcionar sem 2 integrantes. Então a maré não tava muito propícia, tava meio baixo. Mas calma que o mundo, ele não gira. Ele o quê? Ele capota, gente. Os dois, eles não ficaram fora do grupo por muito tempo, tá? No episódio final, Lee e o Félix receberam uma segunda chance. Tanto a formação de 7 integrantes quanto a formação de 9 integrantes foram apresentadas. Com isso, o público foi lá e decidiu qual que era melhor. E, gente, que bom que o público teve consciência. Olha, gente, que votação, ó. Parabéns pra quem votou. O resultado favoreceu esmagadoramente tanto o Félix quanto o Lee, porque o público olhou e falou assim, a gente quer esses dois aqui, entendeu? Nesse grupo. E com isso, Stray Kids debutou em 2018. O primeiro álbum foi I'm Not. E desde o começo, eles já não pareciam muito interessados em seguir um caminho tradicional, sabe? O som deles era mais agressivo, a estética era diferente, então eles não se comparavam tanto aos outros grupos. E as letras deles marcavam muito a pressão que eles sentiam, a identidade, a busca por um lugar no mundo. Então eles tinham uma vibe muito específica. Só que aí, gente, quando a gente fala de Stray Kids, nem tudo são flores, tá? Porque em 28 de outubro de 2019 deu ruim. Logo quando o grupo tava começando a construir sua carreira, veio um golpe, pá! O Jin, um dos integrantes, deixou o Stray Kids. E até hoje, gente, não se sabe publicamente por que bulhufas ele saiu fora, entendeu? Do Stray Kids. Apenas teorias na internet que eu nem pretendo entrar nesse mérito. Mas a JYP fez o anúncio de que o Jin estava deixando o grupo e que seu contrato exclusivo com a empresa havia sido encerrado. A única justificativa oficial apresentada foram circunstâncias pessoais. A empresa não explicou quais eram essas circunstâncias, obviamente, né? Ficou ali bem, deixa quieto. Com isso, o álbum Clé Levanter, que estava programado para novembro, acabou sendo adiado para dezembro. E o grupo que havia lutado tanto para estrear com 9 integrantes estava com 8, gente. Só que assim, foi nesse momento que o Stray Kids começou a mudar. Eles abraçaram a maré baixa. Depois de 2019, quando o Jin saiu e eles entenderam que ok, estamos com 8 integrantes, eles lançaram o álbum Clé Levanter e fecharam esse ano com uma vibe de encerramento de ciclo. Em vez de eles tentarem reproduzir o que estava funcionando, eles foram para uma vibe totalmente diferente. Porque assim, eles queriam mostrar que musicalmente eles tinham um estilo muito específico, então eles focaram muito mais nessa vibe. Em entrevista à Grammy, os integrantes explicaram que Go Live abandonou a estrutura conceitual das séries anteriores e adotou um processo de criação mais livre e espontâneo. O Changbin disse que eles queriam mostrar mais cores e sabores do Stray Kids. E o Bang Chan foi ainda mais direto em outra entrevista. Anteriormente, eles começavam pensando qual mensagem queriam transmitir. E depois eles construíam a música. Para Go Live foi um pouco diferente esse processo de criação, porque as coisas surgiam mais naturalmente, de uma forma mais livre, sem precisar calcular tanto. Porque de fato era algo que vinha de dentro. E nesse momento, o Bang Chan explicou que ele já estava vendo uma relação entre fazer música e cozinhar. Tá vindo, né? Tá sentindo que tá chegando por aí. Porque através dessa inspiração veio aí God's Menu, um projeto arriscado que nem ao menos era a faixa principal de álbum, mas que acabou entrando na frente dos planos e que quando eles mostraram o projeto para a empresa, realmente a estratégia de marketing mudou completamente para promover God's Menu. E tem uma história ótima sobre God's Menu que envolve justamente o processo criativo da coisa. Enquanto trabalhavam na música, a Tri Racha criou aquele du, sabe?
enquanto eles voltavam pro dormitório tarde da noite. E o próprio Bang Chan contou esse episódio em entrevista. Além disso, Han contou que a inspiração para God's Menu veio parcialmente de doramas que eles estavam assistindo na época, gente. Legal, né? Os divos também são dorameiros. E alguma coisa mudou com essa música, tá? O som, ele tava muito mais experimental, mais agressivo, e durante muito tempo, a principal crítica ao Stray Kids era justamente como eles eram um grupo barulhento em comparação com outros grupos de K-pop. Só que Stray Kids transformou essa crítica na identidade deles. Então eles foram muito mais... E em 2021 veio uma oportunidade enorme. O grupo participou do Kingdom Legendary War, competindo contra outros grandes grupos. Esse foi um reality de competição da Mnet e funcionava assim. Tinha 6 boy groups que competiam em uma série de batalhas de performance, com o objetivo de ganhar o título de rei do K-pop. O Stray Kids precisou competir com grupos veteranos, mas também esbarraram ali com uma galera que tava começando a se destacar, como é o caso do ATEEZ. Inclusive, eu acho que eles merecem muito um vídeo aqui no canal em algum momento, porque eu conheci eles mais ou menos ao mesmo tempo que o Stray Kids. Eu gostei muito do estilo da música, dos MVs deles, então não sei, se vocês gostarem dessa ideia eu trago um vídeo sobre eles. Mas 2021 também foi um ano muito difícil pro grupo. Ai, gente, sempre tem uma maré boa, tem uma maré baixa, né? Altos e baixos. Oh, meu Deus do céu. O Hyunjin entrou em ato depois de controvérsias relacionadas ao seu período escolar. O que aconteceu foi que em 22 de fevereiro daquele ano, uma pessoa que dizia ter estudado com o Hyunjin no ensino fundamental publicou uma acusação online de violência escolar e agressões verbais. A publicação continha alegações específicas sobre comportamentos de bullying que teriam ocorrido durante a época da escola. Em 26 de fevereiro, a JYP se posicionou novamente e disse que as lembranças das pessoas envolvidas eram diferentes entre si e que, por isso, havia dificuldade para confirmar claramente todos os fatos. Com isso, Hyunjin também publicou uma carta manuscrita de desculpas reconhecendo que havia tido comportamentos e usado palavras inadequadas e dizendo que se arrependeria profundamente disso. E no dia seguinte, dia 27 de fevereiro, a JYP anunciou que o Hyunjin se afastaria de todas as suas atividades como celebridade. E com isso, gente, ele ficou afastado por 4 meses. E isso foi especialmente significativo pro grupo como um todo, porque aconteceu justamente no momento em que o Stray Kids estava no reality. Então, eles passaram boa parte da competição com 7 integrantes. Mas mesmo com essa maré baixa, eles venceram o reality. Em 26 de junho de 2021, a JYP anunciou que o Hyunjin voltaria às atividades do Stray Kids a partir de julho. E curiosamente, gente, no mesmo dia, o grupo lançou a mixtape Who, que contava novamente com os 8 integrantes. E durante o período afastado, de acordo com a JYP, o Hyunjin, ele ficou em um momento de reflexão sobre as suas ações e também se envolvendo em trabalhos voluntários e doações. E acho que aqui já deu pra entender muito bem que Stray Kids passou por momentos de altos e baixos durante toda a sua formação, né? E em 2022, o grupo chegou ao novo patamar quando o álbum Ordinary estreou em primeiro lugar na Billboard 200. E esse foi apenas o começo, tá? Porque ainda em 2023, Maxi Dent também ocupou esse lugar, assim como os álbuns Five Star e Rockstar. E hoje, o Stray Kids já acumula 8 álbuns ao todo que estrearam em primeiro lugar na parada norte-americana. E 2023 ainda teve uma outra conquista muito importante. O grupo chegou ao VMA, onde fizeram uma performance incrível e ainda ganharam o prêmio de Best K-pop. Aqueles mesmos garotos que precisavam provar que eles mereciam debutar, estavam colhendo tudo que eles plantaram. Eles conseguiram chegar no patamar de serem reconhecidos pela indústria musical norte-americana, cruzando aquela barreirinha que a gente sabe que existe. E nesse vídeo eu não posso deixar de citar o Met Gala 2024, porque foi um babado, gente, foi muito babadeiro. E esse foi um momento muito importante pro Stray Kids, especialmente porque o grupo não foi representado por apenas 1 ou 2 integrantes, como geralmente acontece. Os 8 membros foram para esse evento, foram pro tapete vermelho. E eles fizeram sua estreia no evento em grande estilo. Eles foram convidados por Tommy Hilfiger, com quem já haviam trabalhado na campanha da Spring em 2024. O tema do Met Gala daquele ano era Belas Adormecidas Despertando a Moda, com dress code Jardim do Tempo. Os looks do grupo trabalhavam a estética clássica da Tommy Hilfiger com elementos florais e cores da marca. O Stray Kids entrou para a história como o primeiro grupo de K-pop a levar todos os seus integrantes ao Met Gala juntos. E como eu falei, isso é diferente de qualquer outro grupo de K-pop em que geralmente aparece um ou outro membro ali, separados, individuais. Falar de Stray Kids é falar de resiliência como um todo. Hoje eles lotam estádios, mas eles já chegaram a ser considerados só mais um grupo de K-pop. Então é uma loucura
loucura pensar em como eles tiveram que passar por muita coisa pra poder chegar nesse patamar de fazer sucesso, de quebrar recordes e ainda parar pra pensar que quase que 2 integrantes fundamentais do grupo não fizeram parte do Stray Kids. Loucura. Eu conheci esse grupo em 2023 e assim como eu conheci vários outros grupos de K-pop, graças à galera da live, mas o Stray Kids pra mim foi um grupo que deixou uma marca e que eu sempre gosto de ir atrás de alguma coisa que eu não sei sobre a história deles. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo, justamente porque eu já tinha feito um vídeo curto pro Insta e acabei postando aqui no Shorts do YouTube também, que era sobre o início deles, né? E essa foi uma linha temporal do Stray Kids pra você que tá começando a acompanhar o grupo e queria conferir toda essa jornada deles para poder se preparar já pro Rock in Rio, ou para você que já conhece eles, mas que também queria conteúdinho aí mais completo e aprofundado sobre a história deles. Claro que eu ainda deixei muita coisinha de lado, mas eu tô pensando em fazer vídeos separados sobre os integrantes. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, de mandar para quem gosta de Stray Kids e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!